Estamos de volta com a segunda parte da nossa correção da prova do CAR 2019. No meu intervalo, além do café, o xixi, eu tomei um banho também. Foi tão rápido que você nem notou. Vamos lá, mas vamos continuar que a gente tem muita questão ainda para fazer, gente. Questão 41, né, que a gente parou. Deixa eu subir aqui. Eita. Vamos lá. Considerando os estudos de Dejus 2015 sobre os efeitos da organização do trabalho na economia psicossomática, é correto afirmar que o A. Gente, FAB e demais forças armadas adoram cobrar um Dejus, tá? Um assunto aí que o pessoal torce o nariz, mas aqui cai consideravelmente, tá, gente? Vamos tentar aprender aqui um pouquinho sobre psicodinâmica do trabalho com essas questões aqui da prova. A organização do trabalho, quanto menos rígida for, menos ela facilitará estruturações favoráveis à economia psicossomática individual. Vou cortar para mim aqui, para te dar uma localizada, para você não ficar perdido aí que nem o meio da Nazaré. O que o Dejus está falando aqui, gente? Essa parte do livro de psicodinâmica, ele está falando como que se desenvolvem as doenças psicossomáticas relacionadas ao trabalho. O Dejus, gente, para vocês entenderem, ele é um grande crítico daquela organização do trabalho taylorista, sabe? Divisão de tarefas, né? Cronometrada, ali, linha de montagem mesmo, né? Ele fala que essa organização do trabalho ela é tão rígida e ela possui tantas regras que ela dita, inclusive, os gestos, o comportamento, a postura, tudo ali dos trabalhadores. Isso é tão rígido, tão quadradinho, que é impossível de ser seguido à risca pelos trabalhadores. Então, ele vai tentar adaptar ali essas regras, esses procedimentos, às suas características da personalidade, para que o seu organismo e a sua mente, né, psicossomático, não sucumba ali a tanta rigidez ali inalcançável, né, até. Então, é disso que ele está falando, tá, gente? O que essa alternativa A, então, está trazendo para a gente? Que a organização menos rígida facilita menos essa economia psicossomática. Não, gente, se a gente entender que a organização menos rígida, deixa eu pegar a caneta aqui, ela é mais livre, obviamente, né? Ela, então, possibilita mais facilmente que o trabalhador faça essas adaptações que eu acabei de falar para vocês, de maneira a adequar ali as normas da atividade profissional ao que ele é possível fazer, né, de acordo com a sua personalidade. É isso que eu estou falando, por isso essa está errada. B. Somatização é encontrada em sujeitos com estrutura psicótica, quando seu funcionamento mental é momentaneamente colocado fora de circuito. Gente, aqui não é a estrutura psicótica. Quando o Dejus está falando de doenças psicossomáticas, de somatização, né, no contexto do trabalho, ele está falando dos psiconeuróticos, que ele chama, que são os neuróticos mesmo, que a gente está acostumado aí a conhecer como estrutura da personalidade, tá bom? Por isso essa está errada. Letra C. O fracasso do funcionamento mental e a inadequação da organização do trabalho, conteúdo ergonômico, porque esses ditos aí de como fazer os gestos, inclusive no tempo certo, a postura, isso tudo é o conteúdo ergonômico do trabalho, tá? Que o Dejus fala. As necessidades da economia psicossomática se traduzem imediatamente em uma doença somática, gente. O erro está aqui, porque isso não acontece de imediato, tá, gente? Quando o trabalhador ali se vê frustrado nessa tentativa de adequar a organização do trabalho às suas possibilidades, à sua personalidade, primeiro vai vir a insatisfação no trabalho, tá bom? Aqui no caso, com conteúdo ergonômico. É porque ele faz uma diferenciação entre insatisfação com conteúdo ergonômico, satisfação com o significado da tarefa, mas a gente não vai entrar nessa seara aí, porque é muita coisa, a teoria do Dejus, é uma aula, gente. Mas, então, não acontece imediatamente o desenvolvimento do sintoma psicossomático ou da doença psicossomática. Primeiro, ela vem aí
e manifesta numa forma de insatisfação. E D, só não sobrou essa, né, a nosso gabarito, a organização do tempo em fases de trabalho e fases de descanso, respeita as necessidades de economia psicossomática, protege o corpo contra uma sobrecarga comportamental, que poderia ser prejudicial e assim possibilita ao sujeito meios de canalizar suas funções durante o trabalho. Exatamente, gente, é isso mesmo. Né? O trabalhador, ele se organizar em pausas, ele está protegendo o seu corpo de uma sobrecarga comportamental. Né? É uma forma de adaptação ali da organização do trabalho à sua estrutura da personalidade, ok? Lindo, né? Vamos para a próxima. 42. O envelhecimento pode ser entendido como um processo multifatorial associado a modificações biológicas, psicológicas, funcionais e sociais. No que tange à avaliação psicológica no idoso, informe se é verdadeiro ou falso. Mas não vai falar de desenvolvimento, tá? De uma questão de avaliação psicológica. Vai falar de instrumentos aí. A Torre de Londres é um exemplo de tarefa neuropsicológica com norma brasileira para idosos. Sim, gente, essa é verdadeira. A Torre de Londres é um teste aí de execução, tá? Função executiva aí dos idosos. É um teste muito usado em neuropsicologia e normatizado para o Brasil, está certinho. A escala Beck de ansiedade é um instrumento para avaliação de aspectos emocionais que não se aplica a idosos. O E está aqui, tá, gente? Porque se aplica sim, sem nenhum impedimento. Gente, um único impedimento que há é porque hoje as escalas Beck não estão mais válidas, tá, gente? Essa prova, isso desde 2018, para você ver como que acontece. Eu falei que não tem que estudar lá o SATEPS, lá todos os manuais dos testes. Essa questão está referenciada no livro, vou anotar aqui para vocês, Lins e Borsa, de 2017. Por isso, livro de avaliação psicológica da gente. Por isso, a questão não trouxe atualizada aí essa informação aí dos testes válidos. Então, o PAI não está válido atualmente. Hoje a gente só tem a escala Beck de depressão. Estava escrevendo. Porque ele lançou uma versão 2, tá, gente? Não é aquela que vinha no combão das escalas Beck, tá? Elas estão com parecer desfavorável. O teste das trilhas coloridas, TTC, é um teste aprovado pelo SATEPS com normas para idosos para avaliação da função cognitiva. Sim, sim, está. Essa aqui é falsa, né, gente? Está válido, inclusive, hoje ainda, tá? Esse teste, TTC. Deixa eu ver se eu tenho alguma informação sobre esse teste para vocês. Não, é só isso mesmo. Ele avalia a atenção, a principal, tá, gente? São umas funções cognitivas no geral, ok? Vamos passar para ver se tem mais alguma na outra página. As principais queixas apresentadas pelos idosos ou por familiar na procura de avaliação psicológica se referem às dificuldades do idoso com o processo de envelhecer e com questões relacionadas à morte iminente. Gente, onde está essa informação? Nenhum manual de teste, né? Tá no Lins e Borsa. Porque ele fala de todos esses testes, tá? E além disso, traz essa informação pra gente. Só que ela está errada, porque não é relativa diretamente ao processo de envelhecer e morte. As queixas são mais relativas às dificuldades que os idosos apresentam aí com o envelhecimento, dificuldades cognitivas, tá, gente? Memória, atenção e problemas emocionais que vêm aí com esse processo de envelhecer, né? Como depressão, ansiedade, né? Esse tipo de coisa. Então, ficamos com VF, letra C, ok? Continuando. Preconceito é uma atitude culposa. Vou falar, ok? Vamos lá, vamos aí. Sou professora de psicologia,